Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pude ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão, só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero. Geralmente eu não os quero, quero bem longe. De preferência que não me incomodem, que não estejam ao alcance dos olhos, porque às vezes é mais confortável viver. Hoje, quando o cardeal, com tanta coragem profética, nos disse que às vezes ao invés de ponte nós colocamos muros nas nossas igrejas, aquilo mexeu tanto comigo, minha gente. Tenho muito medo que Deus seja prisioneiro da nossa vaidade, que a gente, na tentativa de achá-lo, a gente o esconda de nós mesmos. Sabe, tenho medo de que a minha experiência religiosa se torne uma forma de vaidade,
Tenho medo que a minha experiência de Deus me afaste das pessoas. Tenho medo de me sentir melhor porque sou quem sou, porque faço o que faço, porque acredito como acredito. E quando olho para Jesus, eu vejo justamente, e me emocionou muito, inclusive partilhei com um padre que estava ao meu lado. As palavras do cardeal me recordaram que nesta cidade, Jesus preferia ultrapassar os muros. Ele ficava do lado de lá. Lá onde estavam os miseráveis, as prostitutas, os doentes, os renegados. Aquela gente que certamente não era bem-vinda nos templos, ou até mesmo nos arredores do templo. Por esse motivo, Deus, em Cristo, experimenta a cruz. Porque a sociedade religiosa daquele tempo, unida à sociedade e à autoridade política daquela época, não compreenderam essa possibilidade de que os véus do templo têm que ser rasgados para que todos aqueles que carecem da presença dele tenham o direito de entrar. São as pontes ou são os muros? Falar de Deus nos apresenta possibilidades de estabelecer pontes com o outro. Eu me recordo que uma vez, cantando essa música num show lá no Brasil, eu notei que tinha um travesti na primeira fila, que ficou calado o show inteiro apenas observando. Mas na hora que cantou essa música, as lágrimas corriam e ele cantava junto comigo. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar. Eu acho que era a música que ele se identificava ali. No meio de tantas canções religiosas, aquela que afirmava que Deus é capaz de amar quem nós não somos capazes de amar. Porque certamente aquela criatura já experimentou muito o desamor dos religiosos. Certamente aquela criatura pôde experimentar o inferno, não provocado pelo diabo, mas pelos santos. Porque o pior inferno que o mundo pode experimentar, minha gente, não é alimentado pelo diabo, é alimentado pelos santos. É o inferno que mais dói na carne. Eu acho que a angústia que mais pode corroer uma pessoa é aquela que nasce de alguém que se diz cristão. É aquela que nasce de pessoas que estão ali, ajoelhadas diante do Senhor, mas incapazes de se ajoelharem diante de uma humanidade ferida. E a mim alegra muito ver Papa Francisco trazendo essa novidade. Nós não podemos ter medo do pecado. Nós temos que ter todas as cautelas para não trazê-lo para a nossa vida. Porque o diabo é ardiloso, ele quer nos seduzir o tempo todo. Mas nós não podemos permitir que o nosso medo da miséria humana nos afaste dos lugares onde realmente nós precisamos levar o Evangelho. Porque muitas vezes, por causa de um receio, ou até mesmo de uma atitude aparentemente santificada, de uma prudência, não é? A gente não tem a coragem de abrir a nossa vida e o nosso coração para aquele que mais precisa do Deus a quem a gente representa. Eu me lembro que eu fui muito rebelde quando eu fiz essa música. Hoje eu estou mais comportado, mais ajuizado. Eu me lembro que essa música nasceu de um momento de muita inadequação. Gente, não é possível que a nossa igreja esteja tão cheia de preconceitos, tão cheia de medos, de olhar para si mesma. Não é possível que nós vamos carregar tantas máscaras ao longo da nossa vida, fingindo que nós estamos evangelizando. Eu experimentei isso na minha carne, muito próximo a mim. Eu experimentei muito perto de mim pessoas que deixaram de acreditar em Deus por causa disso. Por
qual de posturas arrogantes de pessoas como nós, que acreditamos, que queremos acertar. Quantas vezes nós expulsamos Deus do coração do outro com o nosso jeito de ser, minha gente. E ao invés de fazer pontes, nós construímos muros. Não precisa ser assim. Olhe para Jesus, olhe para o jeito como ele viveu, olhe para as pessoas que ele trouxe ao lado, quem ele elegeu discípulo. E isso tem que nos encher de esperanças, porque você vai interpretar suas misérias de um jeito novo. Somos miseráveis, mas Deus não desiste de nós. E é minha função, é meu dever, porque eu sei a miséria que eu trago no meu coração. Você acha que é justo quando eu encontrar um miserável como outro, como eu, querer ser melhor que ele? Ou privá-lo de conhecer esse mesmo Deus que me motiva todos os dias a passar por cima das minhas fraquezas e dar um jeito de pelo menos ser melhor? Será que eu vou privar o outro de viver essa mesma alegria que eu posso viver diariamente, minha gente? O Evangelho para mim é concreto, ele é verdadeiro, ele não é uma teoria. Deus me olha todos os dias e me dá motivo para enfrentar as minhas misérias com dignidade. E quando encontrar os miseráveis no meu tempo, que são como eu não ter medo deles. Sabe por que nós temos tanto medo do miserável? É porque ele funciona como um espelho para nós. Por isso que nós tememos tanto olhar para os miseráveis. Porque você tem medo de se enxergar nele. Mas que esse reflexo seja positivo para gerar em nós uma solidariedade. De você também pensar: a miséria que está ali está aqui dentro de mim. Só que eu, por causa do meu compromisso com o Senhor, eu faço de tudo para que ela nunca venha me dominar. E evangelizar é isso. É você convencer aquele que é miserável igual a você a não permitir também que as misérias venham dominá-lo. E aí é o exercício constante de pedir a Ele que nós tenhamos coragem profética de, nos dias de hoje, a gente não ser promotores de inferno. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado.